Alô, alô, amigos do Impacto, estamos iniciando a área de nutrição. Estamos falando com a nutricionista Daphne Cristo e hoje vamos falar sobre alimentos integrais, né? Tão falado hoje no meio com relação a isso. Então, hoje... Exatamente. Então, quando a gente fala em alimento integral, o que é a primeira coisa que você pensa? Pão. Pão. É a primeira coisa que vem, eu quero comer um pão integral. Pode ver, você chega na padaria, tem mais propaganda de pão integral que o pão natural, né? Verdade, Pão normal, vamos dizer. Exatamente. Então, quando nós falamos em alimentos integrais, logo remete pra gente. O pão, o arroz integral também é muito comum, né? Porque é nesse sentido mesmo, é muito falado do integral pensando sempre no arroz integral, na farinha de trigo integral, que a gente faz pão integral, né? Ou bolacha integral. Mas a gente podia pensar um pouquinho mais, né? Então, se esses são integrais, quais outros são também os alimentos integrais, né? Então, o integral é exatamente isso, é o alimento íntegro, que mesmo por um processo de industrialização, como o caso do arroz integral ou da farinha de trigo integral, por exemplo, ele vai manter as suas propriedades originais, né, como extraídos da natureza. Então, se nós pensarmos nessa situação, alimentos integrais seriam as frutas, né, nós vamos comer algumas com casca, elas são extraídas da natureza e chegam pra gente sem modificação dos nutrientes, né. Carnes também poderia ser, porque vem direto passa por um processo de corte apenas, mas não é retirado nenhum nutriente também dali, né? Outros que nós temos, pasta de amendoim integral, agora é uma moda também consumir, né? Então a mesma coisa foi feito com amendoim triturado ali, está de maneira integral. Então o alimento integral ele vai ser esse, que não que passa, mesmo que processado, por exemplo o arroz, né? Que ele foi ensacado, ele não é retirado nenhuma parte desse alimento, vai ser perdida, né? Vai ser retirada, e nenhum nutriente também vai ser retirado. Sem alterar nada da composição dele. Sem ter alteração da composição nutricional. Né? Então, leite, por exemplo, a gente tem o leite integral, que nós chamamos, e a gente não associa também esse integral aos alimentos integrais que a gente falou, pão e arroz, né? Mas o leite integral, ele também tem essa característica de ser integral e não ter retirado nenhuma parte. Também o semi-desnatado. Isso, o semi-desnatado e desnatado que foi retirado parte ou o máximo possível, né, quase o total da gordura. O integral, então, ele vai ser íntegro, não vai ser alterado nenhum nutriente ali. Então é isso quando a gente fala de alimentação integral. Então muitas vezes as pessoas podem até ter uma alimentação mais integral e não imaginar, né? Verdade. Porque o integral ele vem muito associado. Só pela industrialização você já pensa que perdeu a parte de composição, né? Então ele passa, mas na verdade não tem alteração nenhuma, né? Isso. Então o importante é a gente procurar esses alimentos integrais, mesmo que industriais. Né? Então, por exemplo, os grãos, né? Feijão, lentilha, soja, grão de bico. Também são apenas envasados, né, na indústria, mas eles também não perdem parte nenhuma, sem alteração. Então são excelentes alimentos para que a gente possa consumir. Então normalmente os alimentos integrais, para as pessoas que não têm nenhum problema de saúde, que não precisam de uma exclusão de algum nutriente específico, né, para uma dieta saudável e equilibrada, os alimentos integrais, pensando aí nas frutas, nos legumes, né, nos vegetais todos, nos grãos que nós mencionamos, são sempre mais interessantes esse consumo do integral mesmo, né? De que não seja retirado partes desse alimento. Como o próprio açúcar, por exemplo, né? Um açúcar integral seria um açúcar mascavo. Que ele foi extraído da cana-de-açúcar, ele foi cozido, foi seco e virou açúcar mascavo. Né? Então ele garante aí os nutrientes da cana, mas ele vai preservar também o sabor, né? Vai lembrar muito a própria cana-de-açúcar, caldo de cana, algumas pessoas referenciam, né? Que é exatamente isso, ele lembra o produto original, né? Não vai ser alterado o sabor. Já o refinado, nós passamos pelos processos industriais de refinamento. Né? Então sempre o alimento integral vai ser mais interessante para a saúde. Muito jóia. Obrigado, Daphne. Eu que agradeço.